anunciou aí a mudança na política de preços, e ele fala que vai ter ainda a paridade internacional como benchmark, que vai ter o que for mais competitivo para a Petrobras como preço, mas sem visar um lucro exorbitante, etc. e tal. O fato é que isso deixou aí o mercado, alguns analistas meio com um pouco de receio, tá? O mercado viu isso como uma boa medida no sentido de que você elimina aí algum risco de cauda, mas será que elimina o risco de cauda? Risco de cauda eu já expliquei para vocês, é como se você pensasse aí numa curva normal, né? Aqui, ó, vou para cá, né? Aquela curva que parece um sino, e aí nas pontas você tem aí o tal do risco de cauda, que são coisas que têm possibilidade de acontecer muito baixas, mas se acontecerem elas mudam todo o negócio. É como eu disse, lembrei vocês ontem, é como se tivesse o seguinte, eu e mais um de vocês aqui tomando um café numa cafeteria qualquer, e de repente entra o Jeff Bezos, né? Jeff Bezos é o nosso risco de cauda aqui, que ele aumentaria, de repente, a renda per capita do local em várias vezes, né, para todo mundo, né? Então ele é um item que está do lado de fora aqui, mas quando ele entra no bolo, ele altera toda a visão que você vai ter do bolo. E aí seria essa ideia de que a gente teria mais influência estatal nos preços, né? O Maurício Jaroski, que foi ouvido aqui pelo antagonista da Maxi Queen, disse o seguinte: eu tenho certeza que gera insegurança no mercado, deixa a porta aberta para preços mais políticos do que a empresa performava, né? Que antes performava muito bem. E é sobre isso que eu quero falar. Pode colocar na minha outra tela aqui, Matheus, que eu quero mostrar uma coisa aqui, ó. Essa linha que está, eu não sei se vocês conseguem ver os números, vou tentar aumentar mais aqui. Pronto, acho que agora sim. Essa linha aqui, ó, em destaque para vocês, é a linha do lucro líquido da Petrobras, tá? 2014, Petrobras teve um prejuízo de 21 bilhões de reais. Em 2015, um prejuízo que era recorde até aquele momento, de 34 bilhões de reais. Em 2016, a gente só tem meio período Dilma, então você tem 14 bi de prejuízo. 2017, a Petrobras tentando se levantar, perdeu 446 milhões. 2018, 25 bi de lucro. 2019, 40 bi de lucro. 2020, 7 bi de lucro. E aqui, né, já Bolsonaro, mas com pandemia, a gente teve o pior resultado, foi 40 bilhões de prejuízo, mas mesmo assim recuperamos logo em seguida. Fechamos o ano ainda no positivo. 2021, 106 bi de lucro e ano passado, 188 bi de lucro. Qual é o medo que o mercado tem? É que a política de preços da Petrobras faça a Petrobras voltar para esse lugar aqui, ó, de empresa deficitária, né, que dá prejuízos, e nessa época que, inclusive, uma das mais endividadas do mundo, com essa ideia de que você tem que fortalecer investimentos, etc. e tal, nas refinarias, como que era o que a Petrobras fazia na época, e isso acabou levando a Petrobras para um endividamento gigantesco, um resultado pífio, e, no fim das contas, quem paga isso é todo mundo, né? Se você acaba subsidiando o preço do combustível, mesmo que você não use nada que use combustível, você está pagando por esse combustível, tá bom? Então, é isso que deixa o mercado um pouquinho receoso sobre essas mudanças que a gente viu ontem na política de preços. E mais porque isso não ficou muito claro, né? Isso não ficou muito visível para quem faz a conta de como é que realmente vai ser essa fórmula, né? A impressão que dá é que simplesmente olha, a gente quer baixar o preço. Inclusive, teve uma conversa ali sobre ajudar a baixar a inflação, né? Que é bem estranho. Mas mais do que isso, o governo também anunciou aí redução nos preços dos combustíveis e tudo ao mesmo tempo. Pode colocar na tela aí, Matheus, por favor. Tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso... Não, da cozinha, do gás não, a outra de baixo aí. E tudo isso ao mesmo tempo para levar vocês a terem uma impressão de que uma coisa tem a ver com a outra quando não tem. A mudança na política de preços não começou a acontecer ainda, né? Ela começa, ela vale a partir de agora, daqui para frente. O para trás mente, como diria o nosso querido filósofo Odorico Paraguaçu, não foi afetado por isso.
A redução no preço dos combustíveis ontem é do PPI. E vou dizer mais para vocês. A Petrobras estava trabalhando com um preço defasado acima do preço de mercado internacional já há algum tempo, criando um colchão para poder fazer esse anúncio enquanto se discutia essa história de mudança da política de preços. Então, o que esse governo estava fazendo era cobrar mais caro do combustível do que o preço de paridade internacional. Até ontem, chegava ali nos polos da Petrobras a 14%, 15%, segundo a Bicom, que faz esse levantamento diário. E aí você baixou o preço, porque o preço da commodity baixou muito e o Brasil também teve uma apreciação cambial, né? O real valendo um pouco mais, o dólar aí abaixo de R$5. Isso tudo leva o preço da commodity a ficar mais baixo. Então, e o governo manteve essa diferença a mais para a Petrobras durante esse tempo todo, para poder fazer esse anúncio casualmente, ao mesmo tempo, tá bom? E aí levar você à conclusão errônea de que uma coisa tem a ver com a outra, quando não tem absolutamente nada a ver, tá bom? E aí, só explicando aí que vai baixar o preço do combustível, da gasolina lá na bomba, segundo o Jean Paul Prats, deve chegar a 20 centavos de desconto. Pode subir, Matheus. Mas na distribuidora é 44 centavos por litro do diesel e 40 centavos por litro de gasolina, tá bom? E o gás de cozinha também aproveitou para colocar tudo no mesmo saco, para parecer que era tudo a mesma coisa. Inclusive, no Twitter do Lula ontem, voltaram com a parte da propaganda eleitoral. Você vê como são as coisas, né? Voltaram com a parte da propaganda eleitoral dele, dizendo que ia abrasileirar os preços. O perigo de a gente abrasileirar os preços é a gente venezuelizar a Petrobras, né? É só isso, tá bom? Se isso não acontecer, que bom. Vamos conseguir avançar com uma empresa que é uma das maiores petroleiras do mundo, tem o menor, um dos menores, com certeza, o menor custo de exploração do pré-sal e um dos menores custos de exploração do petróleo do mundo, só perde ali para os árabes, porque ali também você dá uma pazinha na mão de uma criança, ela põe na terra, sai petróleo, né? Aí também não dá para competir. O ministro de Minas e Energia disse que o PPI era uma abstração, né? Vamos só colocar aí, Matheus, rapidamente. Pode subir. Era uma mentira e uma abstração. Pode subir para a fala dele. Está aqui, mais um pouquinho. Aí, ó. PPI criado em 2017, 2018 era uma abstração, uma mentira e um crime contra o povo brasileiro. Impunha uma algema e uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços no Brasil, fazendo com que as oscilações fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Esqueceu aqui o nosso nobre ministro que eles estavam praticando um preço acima do preço internacional, e não faz poucos dias não, gente, viu? Mas diz a ele aí, ó, nós temos falado e conversado com a imprensa que é importante que tivéssemos uma política interna de preços que atendesse a brasileiros e brasileiras. Espero que dessa vez seja diferente, né? Mas toda vez que eu falo essa frase, eu acabo me frustrando, né? Você não faz as mesmas coisas e tem resultados diferentes, né? Vamos ver como vai ser isso, porque até agora ficou uma coisa meio vaga sobre como é que a gente faz esse cálculo para chegar no preço que a Petrobras vai cobrar, afinal de contas, tá bom? E o presidente da Petrobras foi convocado, então, para dar uma palhinha da inteligência toda dele aí sobre petróleo lá na Comissão de Assuntos Econômicos, para falar sobre a política de preços. O autor da proposta aqui, o Alessandro Vieira, disse o seguinte: o que buscamos é comunicar adequadamente essa mudança e garantir o funcionamento adequado da empresa. Nenhuma empresa pode funcionar na base de preços excessivos que arrocham o consumidor, muito menos com preços subdimensionados que destroem a empresa. É exatamente esse o ponto. O Alessandro Vieira aqui definiu exatamente o que é o ponto. Ter um preço que não mate a Petrobras, mas que também não sufoque a economia brasileira, tá bom? Essa é uma das vantagens, se é que existe alguma, de você ter uma estatal de petróleo no Brasil, tá bom?